bom estarmos mais uma vez aqui para meditarmos na Palavra de Deus, adorarmos ao Senhor e reconhecer o quão Deus é grande e soberano em nossas vidas. Eu quero convidar você a, desde já, enviar o link dessa transmissão para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra que será ministrada e que você possa se sentir à vontade na presença de Deus. Vamos orar e dedicar esse tempo ao Senhor. Pai amado, nós estamos diante da Tua presença e clamamos para que o Senhor fale conosco de uma forma toda especial neste momento, Pai. Visite a mente e o coração dos Seus filhos que aqui estão e que eles sejam impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com Teu louvor me alegrarei. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Tua graça e Teu amor, amor infalível, eu Te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu filho sou, Tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que Tens feito, cantarei Tua graça e Teu amor, amor infalível, eu Te agradeço. Eu grato sou por tudo que Tens feito, e lembrarei amor infalível, eu Te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem, declaram com minha vida o Teu que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem, declaram com minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Teu amor, amor infalível, eu Te agradeço. Eu grato sou por tudo que Tens feito, e lembrarei de Tu és vencedor, amor infalível, eu Te agradeço. Desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados,
abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você tem motivos para apresentar ao Senhor? Nós vamos estar orando neste momento. Talvez você tenha a oportunidade de colocar aí o seu pedido ou o seu motivo de gratidão aí no chat, ou talvez na sua mente e coração. Papai do céu é aquele que nos visita, que conhece o nosso coração. O Salmo 139 vai mostrar a respeito disso. Nós temos motivos para agradecer. Nós temos orado pelo irmão Eduardo Lebedenco, filho da irmã Wanda, que tem passado ali por um processo
ali de cirurgia, ali de inflamação na cirurgia, e ele já está em casa se recuperando, e isso é motivo de nós agradecermos a Deus, agradecermos ao Senhor. E nós vamos continuar também orando pelo irmão Leandro. O irmão Leandro já está bem melhor, graças a Deus, que Deus tem agido na saúde dele. Leandro, nós continuaremos a orar em nome de Jesus. E nós temos motivos também de agradecimento, né? A mãe, a nossa querida irmã Ana Cristina, tem se recuperado e Deus tem agido de uma forma muito especial, e o nosso coração se alegra diante de tudo isso. Quais são os motivos aí que estão no seu coração? Nós vamos orar neste momento, e eu queria que você se colocasse na presença de Deus. O Senhor é aquele que diz que nós temos que pedir, nós temos que bater e a porta será aberta, e o Deus de todo o poder, que conhece o nosso coração, responderá o clamor e a nossa necessidade. Vamos orar. Pai amado, nós apresentamos, ó Deus, os motivos de gratidão que neste momento são apresentados diante do Senhor, e nós clamamos, ó Deus, nós perseveramos em oração por irmãos que carecem, ó Deus, ali de uma ação especial do Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem agido ali na vida do Eduardo Lebedenco, do Dudu. Que o Senhor possa continuar, Deus, a restaurar completamente, Deus, aquele joelho, livrando ali de toda a infecção. Obrigado pelo tratamento que foi feito até agora. Eu oro, Deus, pela vida da irmã Wanda, do Tole, que tem recebido eles ali, cuidado deles. Que o Senhor continue a abençoá-los, ó Deus, a dando forças a ela, para que ela continue, Deus, sendo a bênção que é na vida do filho e de todos os familiares que ali estão, Pai. Obrigado a Deus pela forma como o Senhor tem restaurado a mãe da querida irmã Ana Cristina. Que ela continue, Deus, a ser completamente restaurada. Deus, visita o corpo do Leandro ali, Deus, e restaure completamente também. E logo, logo, Deus, ele possa celebrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, apresentamos os motivos dos nossos queridos irmãos que neste momento, ó Deus, elevam seus pensamentos ao Senhor com seus motivos, e clamamos para que o Senhor visite, Deus, aqueles que declaram no chat, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, de amor que recebi, pela graça que me atraiu, por regenerar meu conhecer, Jesus. por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus.
fizeste a mim, graças dou. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Você é uma pessoa que tem aproveitado as oportunidades que vêm até você? Você é uma pessoa que se empolga diante de desafios? Ou você é uma pessoa que sente medo ou com o coração temeroso diante daquilo que é novo e daquilo que surge de novo na sua vida? Eu quero ler um texto contigo da Palavra de Deus que está lá em Hebreus e ele vai falar um pouco a respeito de oportunidades. E ao iniciar, um ano como esse que nós estamos, nós ainda estamos no mês de janeiro, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades e nós seremos encorajados pela ministração da Palavra de Deus no nosso coração. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos ler a Palavra de Deus que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra e aplique ao nosso coração e nos desafie a viver aquilo que Deus deseja nos ensinar. Esta é uma carta a qual o autor que a escreveu, ele é desconhecido. Durante a história, muitas pessoas foram acreditadas, ou há muitas pessoas foram acreditadas à autoria dessa carta, A Paulo, a Barnabé, a Silas, a Apolo, Lucas, Filipe, Áquila, Priscila, Clemente de Roma. Foram vários os nomes sugeridos, mas não existe a forma de nós com exatidão. Muitos creem que talvez tenha sido o próprio apóstolo Paulo, e eu gosto muito dessa ideia. Mas nós vamos refletir um pouquinho a respeito dos versículos 1 e 2 do capítulo 12 que nós lemos. O contexto que essas pessoas viviam, ou quando o autor escreveu essa carta, era um contexto de grande perseguição. E o que estava acontecendo ali? Alguns dos cristãos estavam abandonando a sua fé e retornando às suas crenças antigas. Tanto que o autor ele busca ao escrever de mostrar o propósito de Deus em Cristo, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Lá no capítulo 10, o autor ele começa a descrever a respeito de que o justo, ele era aquele que viveria por fé. E a própria palavra nos ensina que sem fé é impossível agradarmos a Deus, agradarmos ao Senhor, lá conforme diz Hebreus, lá no capítulo 11.
Quando nós olhamos para a nossa vida, nós também enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas. Talvez você, ao olhar para o ano que ficou para trás, tem memórias aí de grandes lutas e de batalhas que talvez você, sua família, pessoas que você ama, tenham enfrentado no último ano. Se nós olharmos, talvez algumas pessoas se casaram, outras tiveram filhos, outros se tornaram avós, né? Alguns se foram, outros chegaram, mas uma coisa é certa: todos nós tivemos momentos alegres, mas também momentos de choro, aqueles momentos difíceis que nós enfrentamos. E talvez esse seja o momento de nós, até mesmo como o salmista lá no Salmo 126, ele diz: olha, até aqui nos ajudou o Senhor, independente do que passamos. O autor ali de Salmo, ele ainda vai dizer: e por isso nós estamos alegres. O desafio que eu quero apresentar, olharmos para Hebreus, para a sua vida e para o seu coração, é que esse ano seja um ano de oportunidades que você irá aproveitar diante da presença de Deus e na certeza de que Deus, o Senhor, Ele está com você. E a primeira lição que eu olho para esse texto de Hebreus é que um ano de oportunidade nós viveremos inspirados pelas testemunhas, inspirados pelos exemplos que nos são deixados, tanto na palavra de Deus, como de pessoas que amamos, que temem ao Senhor na nossa vida. O livro de Hebreus, ele é conhecido como pela galeria dos heróis da fé. E esses heróis são essas testemunhas apresentadas que viveram uma vida diante de Deus, e eles são reconhecidos como homens e mulheres que viveram o melhor de Deus e se dedicaram ao Senhor. O livro de Hebreus apresenta 40 versículos dedicados a esses heróis e nos apresenta proezas fantásticas através da vida de 16 homens e algumas mulheres, e que eles são considerados esses heróis, essas pessoas que servem de inspiração para a minha vida e para a sua vida. E nos dois últimos versículos, no versículo de número 39 e o de número 40 ali do capítulo 11, o autor ele vai dizer o seguinte: todos estes heróis, receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quando nós vemos esses heróis, eles participaram de algo que Cristo Jesus havia começado, mas a história não termina com eles, porque vem geração a geração até chegar a mim e a você. Ao falar a respeito dos heróis da fé, o autor ele dá a ideia de continuidade àquilo que um dia foi iniciado. Tanto que quando nós entramos ali no capítulo 12, que nós lemos logo no início, no verso 1, ele vai dizer que também nós, visto que temos sido rodeados de tão grande de nuvens de testemunhas, o autor ele está ali deixando claro a respeito desse nível de responsabilidade que eu e você nós temos ao olhar para essas testemunhas, para aquilo que eles fizeram. E hoje nós temos o legado em Cristo Jesus, aqueles que cremos, de continuar aquele trabalho. E Deus tem levantado no decorrer da história homens e mulheres usados por Deus e que podem ser os novos, aqueles que estarão na galerias descritos como heróis da fé por causa daquilo que Cristo fez e da responsabilidade que tiveram diante de Deus. Eu e você, ao refletirmos sobre a nossa vida, nós temos exemplos que nos inspiram, pessoas de Deus que nos inspiram. Quais são aquelas pessoas que têm inspirado você? Quando você lê a palavra de Deus, ouve histórias de homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor de forma tremenda, isso tem motivado o seu coração? Existem pessoas que são pessoas que creem no Senhor e talvez tenham orado ou já orou um dia por você, pessoas que estão conosco ou talvez que já partiram diante de Deus. Vem à sua memória pessoas que são consideradas heróis da fé aí dentro do seu coração. É muito comum nós vemos ilustrações de histórias de pais que oravam pelos seus filhos, de avós que oravam pelos seus netos. Por momentos de dificuldades nós vemos Deus agindo. Eu mesmo tenho o exemplo de, por diversas vezes, entrar no quarto da minha mãe quando criança e pegá-la de joelho.
E aquilo me chamava a atenção. Por que minha mãe faz aquilo? E eu tenho certeza que você, ao olhar para a sua história, também encontrará, memórias de homens e mulheres, de pessoas que marcaram a sua vida, de testemunhas que inspiram você a viver a sua vida diante de Deus. Que neste ano que se inicia, que este ano seja um ano em que você aproveite as oportunidades, e a primeira delas é que você possa se aproximar de Deus. Que você possa usar os exemplos de homens e mulheres e dedicar a sua vida ao Senhor. Não permitir que o secularismo, que aquilo que tem envolvido, trazido monidão aos corações, que tem aprisionado pessoas de viverem a vontade de Deus, tome conta da sua vida. Mas que esse ano, espiritualmente falando, seja um ano de vitória na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Porque é isso que Deus deseja fazer na sua vida. Quando nós olhamos para muitas pessoas que viveram lá na palavra de Deus, muitos que morreram por causa de Cristo Jesus, que essas pessoas possam nos inspirar a continuar vivendo aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para a nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos aprender a respeito de Deus. Nós iremos nos alimentar dessa palavra que fará diferença no meu e no seu coração. Você tem sido inspirado por homens e mulheres, por talvez personagens da Bíblia que você admira e que tem feito você se tornar um melhor cristão? Você tem se inspirado na história de homens e mulheres que dedicaram as suas vidas e talvez você também de alguma forma precisa dedicar a sua vida por causa do Evangelho de Cristo? Você tem seguido passos de pessoas que você admira e você tem vivido melhor ou você tem estado mais próximo de Deus do que esteve no último ano? Esse é o desafio que você tem para viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Uma segunda lição que esse texto de Hebreus ele nos apresenta é para que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós precisamos abandonar os embaraços, deixar os embaraços das nossas vidas, deixar aquelas coisas que têm nos atrapalhado de vivermos aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado para nós. Nós nos livrarmos desses embaraços é nós estarmos focados naquilo que Deus quer. Nós nos livrarmos de distrações, de coisas que de uma forma sedutora vêm tomar conta do nosso coração. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto em que o escritor do Hebreus ele fala é a respeito de nós largarmos isso, mas ele traz ali uma referência como se fosse um peso, como se fosse um fardo, o peso ali do pecado. Quando nós paramos para olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver que a palavra de Deus ela começa a mostrar que todo pecado ele traz um peso, ele traz uma culpa, ele traz um fardo a ser carregado por aquele que cometeu o pecado. E quando nós olhamos para isso, nós às vezes vivemos uma vida amargurada e uma vida aprisionada e nós não acreditamos que aquilo pode mudar. Quando nós olhamos para o que Hebreus está nos ensinando, ele está dizendo, olha, é possível sim e você precisa se livrar disso. Você precisa caminhar, você precisa correr, você precisa ir adiante, mas você precisa se libertar, você precisa romper com aquilo que tem te aprisionado. Quando nós olhamos para a nossa vida como cristãos, às vezes nós temos pecados que têm dominado áreas da nossa vida. E isso tem trazido, às vezes, um sentimento de impotência, de incapacidade. Mas quando nós lemos a palavra e conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que pode nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. E nós precisamos nos apropriar daquilo que Cristo fez. E nós não faremos isso porque nós somos bons ou porque nós conhecemos muito bem a palavra de Deus, mas somente pela graça do Senhor, porque o plano de Deus é que nós possamos viver e viver bem. Viver na correria é um peso. Não administrar bem o meu dia é um peso? Quais são as coisas que têm aprisionado você? Quais são as coisas que têm tomado tanto o teu tempo, que têm roubado a tua alegria de viver o melhor de Deus? A única forma que eu e você temos de vivermos plenamente aproveitando as oportunidades que Deus nos dá é nós avançarmos com os nossos olhos em Cristo Jesus e como um corredor nós possamos ir em alta velocidade diante do plano traçado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos ama.
Quando nós olhamos para o atletismo, nós vemos algumas pessoas que se destacam, né? Nós tivemos aí vários no atletismo que se destacaram, mas um da atualidade que já está aí aposentado é o Usain Bolt, né? Você está vendo aí na foto. Esse homem aí foi considerado e é considerado até hoje o homem mais rápido do mundo. Ele detém o recorde dos 100 metros rasos em 9 minutos e 58 segundos e também os dos 200 metros rasos em 19 minutos e 19 segundos. Essas marcas foram alcançadas ali no ano de 2009 e eu fiz uma pesquisa até hoje. Essas são as marcas ali desses recordes desse homem. Agora é muito interessante que ao observar um corredor de atletismo, ele usa ali uma roupa apropriada, uma roupa leve, tênis leve, onde ali tudo aquilo contribui para que ele possa alcançar a meta e o objetivo dele. Talvez se esse corredor ele se vestisse como um esquimó, com muitas roupas pesadas, daqueles que vivem lá nas neves, ele não conseguiria alcançar o seu objetivo. Fazendo um paralelo com a nossa vida, se nós queremos exercer aquilo que Deus ele tem na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa competição pela vida e vida daquilo que Deus ele tem para nós, nós precisamos nos livrar de todo o peso, de todo o fardo, de tudo aquilo que tem impedido que nós vivamos o melhor de Deus para a nossa vida. O que tem sido um peso aí no seu coração? O que tem sido um peso em sua vida e tem impedido você de desenvolver a sua carreira cristã? O que tem impedido você? O que tem trazido um peso sobre a sua vida que você precisa ajustar e colocar diante de Deus, e algumas dessas coisas talvez até se livrar? Queridos, o pecado é algo que precisa ser abandonado na nossa vida. Talvez você possa estar vivendo uma vida de vícios, uma vida de dependência emocional que precisa ser colocada diante do pé da cruz, aos pés da cruz do Senhor, e somente Jesus é capaz de libertar a sua vida. Talvez a forma como você tem administrado a sua família tenha se tornado um fardo, e é momento de rever isso para que você possa viver a sua vida e a sua família possa viver a vida que Deus tem planejado para vocês. Talvez o seu trabalho tenha sido um fardo e esse é o momento que você precisa reajustar tudo. Você continuar fazendo a mesma coisa sem agir numa direção diferente não vai mudar. E se o teu trabalho tem sido um fardo, você precisa apresentar isso com seriedade e agir em nome de Deus. Se os seus relacionamentos têm sido um fardo, talvez tenha afastado você da presença de Deus, talvez o seu relacionamento tenha afastado você da presença do Senhor. Eu gosto sempre da ideia de que quando nós nos relacionamos, quando um jovem ele começa a namorar, e aquele relacionamento ele precisa nos aproximar ainda mais de Deus. Se o nosso relacionamento nos afasta do Senhor, existe algo de errado e precisa ser visto. Relacionamentos abençoadores são aqueles que nos aproximam da presença, da vontade de Deus na nossa vida. Talvez aí o que aprende ou te aprisiona aí na sua vida sejam sentimentos, mágoas, tristezas, decepções. E talvez para que esse ano seja um ano em que as oportunidades serão aproveitadas, você precisa se libertar. E de que forma que fazemos isso? Tendo uma conversa séria com Deus, abrindo o nosso coração e permitindo que o amor de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele possa nos envolver ao ponto de nos levar a tomarmos as decisões de liberar perdão, de pedirmos perdão e talvez de recomeçarmos a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Todo tipo de pecado traz um fardo e um peso. Todo tipo de pecado vai trazer algo que nos consome, uma tristeza, uma amargura, algo que faz mal, algo que nos afasta da presença de Deus. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, isso tudo muda. Lá em Romanos 6,23, o texto vai dizer que o salário do pecado é a morte. E esse mesmo pecado que traz morte, morte eterna, ele escraviza, ele é um embaraço. Qual é o pecado que talvez o Espírito Santo de Deus tem revelado a você, que tem te embaraçado, que tem aprisionado você e impedido você de viver o melhor de Deus?
o escritor de Hebreus, ele deseja, ele traz como uma única oportunidade para vivermos bem, nos livrando daquilo que nos impede. Existe algum pecado específico? Se tiver, coloque diante de Deus ainda hoje. Se for alguma prática que tem sido exercida há muito tempo, assuma o compromisso, procure ajuda de homens e mulheres de Deus que podem te ajudar a vencer o que você está tendo dificuldade. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, para que você possa aproveitar as oportunidades. Agora, não podemos desistir. Uma outra forma, uma outra lição que o escritor de Hebreus ele traz é para que nós possamos aproveitar as oportunidades que vêm sobre a nossa vida. Nós precisamos viver com perseverança e focado em Cristo Jesus. Viver com perseverança e focados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus ele vai dizer que nós precisamos correr com perseverança. E ele traz aqui a analogia de uma corrida e talvez de uma maratona que será longa e não simplesmente curta. Mas ele traz aqui que milésimos de segundo podem fazer a diferença, ao determinar aquele que vence ou aquele que é derrotado. E na corrida, o que mais importa é o objetivo que você tem. Por isso que na minha vida e na sua vida, ao vivermos a vontade de Deus, o nosso objetivo precisa ser Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu por nós e nos dá a oportunidade de vivermos a vida, de termos a vida eterna e de vivermos aquilo que Ele tem para nós. Cristo, Ele é um maravilhoso exemplo de perseverança, que mesmo sendo Deus, Ele manteve-se no propósito a qual Ele veio, e não foi a dor da cruz, as injustiças que vieram sobre a vida dele, que roubaram o foco da vida dele. Mesmo o adversário tentando roubar o foco de Cristo não aconteceu. Da mesma forma que o inimigo das nossas almas, em diversas situações, ele tentará nos fazer desistir, mas quando o nosso foco está ajustado em Cristo Jesus, a nossa corrida estará diante de Deus e o nosso foco, o nosso olhar, o nosso objetivo estará fixado em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse mesmo Jesus que tudo suportou por amor a nós, e quando nós focamos nele, nós teremos a vitória. Se nós estamos cansados, é porque estamos com o jugo errado, pois o jugo dele é suave, assim como o seu fardo é leve. Você tem vivido aprisionado e com fardo, com a sensação de estar cansado? Talvez você esteja carregando algo que não deveria e você precisa se libertar. E Mateus capítulo 11, verso 30 vai nos ensinar isso, que maior que seja a nossa luta, nós ainda não resistimos até o final. Nós não resistimos até o sangue em nossa luta contra o pecado. O versículo 4 vai dizer isso. Por isso nós precisamos focar, nós precisamos estar ajustados. Quando o nosso olhar está em Cristo Jesus, nós iremos nos libertar de todo o peso, de toda a culpa, de tudo aquilo que nos envolve. Jesus Cristo, Ele não é só o autor e consumador da nossa fé, mas Ele é o melhor exemplo, é o único exemplo que nós precisamos seguir como exemplo de vida. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A ideia aqui é olhar exclusivamente, sem tirar o olho, focados na pessoa de Jesus. Quando eu e você, nós aprendemos esse valor, nós vamos viver focados em Cristo, e aí não existirá distrações ao nosso redor, não existirão palavras, tentativas de pessoas ou até mesmo do nosso inimigo de roubar a alegria e o foco da nossa corrida. Talvez o objetivo maior para que tenhamos sucesso e aproveitemos as oportunidades é nós não desviarmos os nossos olhos de Cristo, ou o nosso olhar precisa estar focado em Cristo. Não existe nenhuma outra fonte que possa dar-nos vitória além daquilo que Cristo fez, o nosso maior exemplo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 e 8, vai dizer: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, aquele que perseverou até o fim por mim e por você. É esse mesmo Deus que deseja que esse ano a gente experimente o melhor de Deus na nossa vida. Você tem se inspirado em história de pessoas. Talvez hoje você vai mandar mensagens para pessoas que te inspiraram um dia e você vai dizer: olha, muito obrigado porque eu admiro você e você é um homem ou uma mulher de Deus, e você vai orar com essa pessoa. Ou talvez você vai orar ao Senhor com gratidão por pessoas que já partiram, mas que influenciaram a sua fé, pessoas que serviram de exemplo. E agradeça ao Senhor, conte a história dessas pessoas para outras, para que esse legado permaneça vivo e você testemunhe o exemplo que essas pessoas foram na sua vida. Talvez você esteja desanimado, talvez esse ano começou, mas o sentimento é o mesmo do final do ano passado. E para isso, talvez o Espírito Santo tenha revelado que você precisa abandonar coisas que têm feito mal a você. Talvez pecados, talvez práticas, vícios, talvez coisas que você precisa jogar fora, fardos que têm sido pesados demais sobre a sua vida. E esse é o momento de você se colocar diante de Deus e falar: Deus, em nome de Jesus eu reconheço esse pecado, fale o pecado qual é, e coloque diante de Deus, se arrependa. E Deus é aquele que trará a cura, Deus é aquele que trará a verdadeira liberdade que o sangue de Jesus Cristo, Ele traz a nós. Essas coisas que têm servido de embaraços. Agora, talvez você, o que Deus está dizendo é que talvez aquilo que tem servido de embaraço para você é a tua agenda, é o seu jeito de viver, atropelado, sem organização, e você precisa talvez de ajuda. Vai procurar uma pessoa estruturada que vai te ajudar, para que você tenha tempo de leitura da palavra, de oração, de estar diante de Deus, de assumir um compromisso, de se alimentar da palavra e de crescer diante de Deus e na presença de Cristo Jesus, para que você aproveite as oportunidades. Talvez o Espírito Santo tenha revelado coisas que você precisa fazer para que isso seja uma realidade na sua vida. E o desejo do meu coração é que você viva uma verdadeira fé em Cristo Jesus genuinamente, dedicado, focado, colocando o Senhor em primeiro lugar. Talvez Deus vai trazer aí nomes na sua mente que têm sido fardos, e durante anos talvez você tenha alimentado a amargura e que você precisa ajustar, e talvez esses sejam os impedimentos, os embaraços da sua vida, e talvez você vai ter que liberar perdão e pedir perdão. Quais são os toques do Senhor? Não viva esse ano do mesmo jeito que foi o ano anterior. Esse ano pode ser muito melhor, onde a graça e o poder e o amor de Deus será derramado na sua vida. Compartilhe com pessoas aquilo que Deus tem falado com você, que você viva o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu espero que você possa olhar para este ano como um ano de oportunidades, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa viver com o coração fito, com a mente fita, com o olhar fixo em Jesus, e você possa ser o discípulo amado que Deus deseja que você seja. E Papai do céu é aquele que está olhando por você, irá guiar você durante esse ano, para que você aproveite as oportunidades e você faça diferente do que foi o ano anterior, e você viva o melhor de Deus a cada momento, a cada dia e a cada ano. Que Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos você no próximo domingo às 9 da manhã com uma escola bíblica discipuladora e às 19 horas também com o nosso culto de celebração. Você é nosso convidado, venha nos fazer uma visita e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.